Os casos de Covid-19 quadruplicaram entre os mais pobres, diz pesquisa da Prefeitura de São Paulo. Pobres, neste caso, formam um grupo de pessoas de baixíssima renda, com pouca escolaridade, que moram em condições precárias, dependem de um serviço péssimo de saúde e se amontoam no transporte público. Estes são os principais motivos que tornam essa parcela da população a mais vulnerável à contaminação pelo coronavírus. Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas, vou tratar do tema É dever do Estado cuidar dos mais vulneráveis. Vem comigo! Um aumento absurdo na incidência da Covid-19 nas populações pobres está acontecendo na cidade de São Paulo. Mas não tenho dúvidas de que é um retrato fiel do que se passa em todo o Brasil. Desde o início da pandemia, muitos médicos já haviam alertado as autoridades que a contaminação teria um impacto maior nas periferias das grandes cidades, por causa de muitos fatores, entre eles o subemprego, a baixa escolaridade, famílias numerosas em casas minúsculas, com falta de condições sanitárias, a insuficiência de serviços de saúde e a dependência de transporte público. E foi o que aconteceu. Não foi uma profecia ou uma previsão sombria do futuro que os médicos fizeram. Eles simplesmente seguiram os indicativos óbvios do comportamento do vírus e sua disseminação. Em outros países, é importante que se diga, a idade foi o principal fator de risco da Covid-19. A taxa de letalidade foi maior entre pessoas com mais de 60 anos. Mas aqui no Brasil, além da idade, a classe social e as condições de vida têm sido grandes impulsionadores do contágio, pois as desigualdades socioeconômicas são gritantes e a pandemia escancarou mais uma vez esta tragédia humana. Se olharmos com atenção para as bordas da sociedade, rapidamente chegamos à conclusão de que a renda, a educação, moradia, saneamento básico, saúde pública e transporte coletivo são parte dos deveres do Estado e estão entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, conforme o artigo 6º da Constituição Federal, que diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. No artigo 1º da Constituição, lemos que a União tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. E entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como consta do artigo 3, estão construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Portanto, o que eu estou dizendo não se trata de ideologia, utopia, sonho ou delírio social. O que está em jogo é o papel do Estado de promover, direto ou indiretamente, esses direitos fundamentais. Está na Constituição. Portanto, é um dever do Estado diminuir as desigualdades sociais e procurar por todos os meios combater uma estrutura social tão perversa e tão desigual como a que temos no Brasil, proteger os menos favorecidos e cuidar dos mais vulneráveis. Do ponto de vista bíblico, que é o nosso foco nesta série, precisamos acrescentar a esses argumentos constitucionais os fundamentos do direito divino dos pobres em nossos sermões. O que seria esse direito divino dos pobres? O
que eu chamo de direito divino dos pobres é a preocupação fundamental de Deus em proteger a vida dos mais vulneráveis. É uma preocupação que aparece em toda a Bíblia, desde a lei, passando pelos profetas e salmos, chegando até Jesus nos evangelhos. Vê, há muito material para trabalharmos o tema. Vou dar algumas pistas nestes 4 blocos de texto: a lei, os salmos, os profetas e os evangelhos. São pistas para você seguir o tema através da Bíblia. Na lei de Moisés, o livro do Deuteronômio é a base para compreendermos muitos salmos, os profetas e Jesus. Entre os diversos textos que falam sobre os direitos dos pobres e os deveres para com eles, podemos usar Deuteronômio 15, 7 a 11. Não vou ler o texto todo, mas destaco as 3 seguintes ideias gerais. A primeira ideia é que o pobre é chamado de teu irmão, logo na abertura da passagem no verso 7. Dizer que alguém é irmão na Bíblia é dizer que todos têm o mesmo pai, que é Deus, e que todos pertencem à mesma família. Este fundamento da filiação divina garante a todos, sem nenhuma exceção, o direito a uma vida digna. A segunda ideia é que a condição de irmão cria deveres de um para com o outro. O texto é claro ao afirmar que devemos abrir a mão ao nosso irmão vulnerável. Devemos socorrê-lo em suas necessidades. A terceira ideia é a disposição do nosso coração em relação ao nosso irmão mais pobre. Boa parte dos versículos de Deuteronômio 15, 7 a 11 está voltada para a advertência de que não devemos ter pensamentos malignos em relação ao pobre, no sentido de não dar o necessário para ele em suas necessidades. Olha aí, já temos 3 bons argumentos para fazer um sermão incrível. Apesar deste texto aparentemente tratar das relações pessoais entre indivíduos, na verdade, ele trata de um problema social e não individual. Tanto é assim que essas leis servirão de base para as denúncias e exortações dos profetas. Os salmos também tratam do tema do cuidado com os mais vulneráveis. É preciso lembrar que vulneráveis não são apenas os pobres, economicamente falando. É toda uma categoria que inclui, por exemplo, escravos, órfãos, viúvas, estrangeiros, etc. Estamos tratando de uma parcela significativa da população que necessita ser atendida pelas autoridades governamentais. O Salmo 146 é um belo exemplo do que estou afirmando. Neste salmo, encontramos uma lista de pessoas a quem os governantes deveriam socorrer, mas não fazem. Mas o próprio Deus é aquele que faz justiça para os defraudados, aquele que dá pão para os famintos, solta os prisioneiros, abre os olhos aos cegos, levanta os que foram derrubados, ama o justo, guarda os estrangeiros, o órfão e sustém a viúva. Aliás, eu fiz uma exegese completa deste salmo e você pode baixar no meu site. Vou deixar o link aqui na descrição e você pode procurar pelo título Javé, o amparador dos excluídos, uma exegese do Salmo 146. Dá uma conferida lá. Como estava dizendo, são os príncipes que deveriam cuidar dos mais vulneráveis entre o povo de Deus. Como representantes do Estado, eles tinham a responsabilidade de atender às necessidades dos pobres. Contudo, no geral, eles não fizeram o dever de casa. Por isso, os profetas são tão contundentes em suas críticas contra eles. Um exemplo basta para confirmar isso. O profeta Isaías, logo no primeiro capítulo do seu livro, nos versos 21 a 26, apresenta uma pesada acusação contra os príncipes de Jerusalém, a capital do reino de Judá. Isaías os acusa de terem transformado a cidade em um balcão de negociatas, suborno e corrupção. Os governantes são duramente acusados por terem se tornado companheiros de ladrões, que não defendem o direito do órfão, nem se importam pela causa da viúva, as 2 categorias mais baixas e vulneráveis da sociedade naquela época.
A sentença de Deus sobre essa situação é baseada no direito divino dos pobres. Ele diz: vou pessoalmente tomar satisfações dos meus adversários e inimigos. O Senhor exige que os responsáveis pela manutenção do equilíbrio social cumpram o seu papel de proteger e cuidar daqueles que estão nas franjas da sociedade, sofrendo com uma estrutura social perversa e cruel. E quando eles não cumprem suas obrigações de governantes, não servem para mais nada. Já nos evangelhos, Jesus é apresentado como o filho enviado pelo Pai para cuidar dos menos favorecidos. Das diversas opções que temos para uma boa pregação sobre o tema, posso escolher Mateus 20, de 25 a 28, que diz: Então Jesus reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Você pode me perguntar: mas pastor, o que esse texto tem a ver com o cuidado com os mais fracos? Eu digo que nesta passagem, Jesus estabelece um contraponto entre os valores do reino de Deus e os valores dos reinos humanos. Jesus diz aos seus discípulos que eles devem ser diferentes dos governantes que dominam com poder sobre o povo. Os seguidores de Jesus, ao contrário, devem ser servos e escravos. Em uma palavra, devem servir e não dominar. Com estas palavras, Jesus faz uma crítica aos poderes dominantes e, ao mesmo tempo, ensina a seus discípulos como proceder no serviço de uns para com os outros. Ficam as pistas para você abordar biblicamente o tema do cuidado com os pobres. Concluo dizendo que as estruturas sociais tão desiguais em nosso país está favorecendo o contágio pelo coronavírus. A falta de renda, de saneamento básico, de moradia, de educação, de saúde e de transporte público tem agravado a situação da pandemia. São problemas que devem ser solucionados pelo Estado, pois são direitos e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro. E para nós, pregadoras e pregadores, cabe o papel de apelar para o direito divino do pobre e ensinar o povo de Deus que o Senhor exige de todos, mas principalmente das autoridades constituídas, ações que contemplem o cuidado com todos os cidadãos também, mas de modo especial com o cuidado com os mais necessitados. Este é o apelo divino, esta é a vontade de Deus. Finalmente eu pergunto a você, qual o seu ponto de vista sobre este assunto? Se quiser expressar a sua opinião, faça aqui nos comentários, ok? Era o que eu tinha para hoje. Se não for inscrito, inscreva-se no meu canal. É só clicar na minha foto aqui do lado. Espero ver você novamente por aqui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Em té.